Olá, pessoal! Vamos iniciar aqui mais um módulo de contabilidade e nesse módulo nós vamos trabalhar o balancete de verificação, tá? Antes da gente partir para o material e começar a dar uma olhada em tudo que eu preparei para você, vamos fazer aqui uma introdução do assunto para que você já chegue no material entendendo do que nós estamos falando. Então vamos lá. Primeiro ponto que é importante você saber, que tem muita gente que mistura e confunde as coisas. Balancete de verificação é diferente de balanço patrimonial. Balancete e balanço são coisas distintas na contabilidade. A começar que o balanço patrimonial é exigido por lei, então a empresa precisa elaborar o balanço patrimonial. O balancete não. Não existe previsão legal obrigando a empresa a elaborar o balancete de verificação. Tá? Mas ela elabora. E o balancete não é nenhuma demonstração contábil, ele é considerado um demonstrativo contábil. E é diferente, demonstração contábil são aquelas exigidas por lei, já falamos em alguns módulos anteriores, né? Balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração dos fluxos de caixa, por exemplo, são algumas demonstrações exigidas por lei, mas o balanço patrimonial não é. Tá? Ele não é uma demonstração contábil, ele é considerado um demonstrativo. E o que isso significa? Significa que ele é uma espécie de um relatório auxiliar. Ele é considerado, então, um relatório auxiliar. Ele auxilia a empresa na elaboração das demonstrações contábeis. Tá? E como que ele faz isso? Qual a função dele, então, para auxiliar, né? Veja, pessoal, o balancete tem a função, a finalidade de verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Lembra o que é o método das partidas dobradas? O método das partidas dobradas está relacionado com a contabilização, com o lançamento contábil. Nós devemos seguir, observar esse método quando fazemos as contabilizações. Então, quando nós fazemos os registros contábeis, precisamos seguir o método das partidas dobradas, que determina que em uma contabilização, o valor total dos débitos deve ser igual ao valor total dos créditos. Tá? Então, quando fazemos débitos e créditos, o valor total de débitos tem que ser igual ao valor total de créditos. É isso que o método das partidas dobradas determina. E como que o balancete funciona para poder verificar a exatidão desse método, né? Então, ele vai verificar a exatidão aritmética desse método, tá? A aplicação correta desse método. Por quê? Porque ele é um relatório que vai trazer todas as contas que foram abertas em determinado período, movimentadas em determinado período, com os respectivos saldos devedores ou credores. Ao final desse relatório, o total de devedores tem que ser igual ao total de credores. A gente já vai para o material e você vai entender melhor, tá? Então, lembre disso. Balancete de verificação não é uma demonstração contábil, é um demonstrativo, não é obrigatório por lei e tem como função, como finalidade, verificar a correta aplicação do método das partidas dobradas. Tudo bem? Vamos lá então para o material, porque a gente vai ver alguns detalhes a mais sobre o balancete e aí você vai ver um exemplo de como ele funciona, tá? Como é a estrutura do balancete. Acompanhe então aqui comigo. E tá aqui, pessoal. Vamos começar então a falar do conceito do balancete de verificação. Primeiro ponto, é uma relação de todas as contas abertas em um exercício. Então, deixa eu já te mostrar aqui, ó, o exemplo para você entender. O balancete de verificação é uma relação de todas as contas abertas no exercício. Como assim, né? Ele vai trazer aqui, ó, todas as contas que foram movimentadas no exercício com os seus respectivos saldos, devedores ou credores. Tá? Então, se ele é uma demonstração, isso é importante que você também lembre, se é uma demonstração que tem como finalidade verificar a exata aplicação do método das partidas dobradas, e por isso o total de saldos devedores tem que ser igual ao total de saldos credores no balancete para que ele esteja correto, as contas com saldo zero não precisam estar aqui. Tá? As contas com saldo zerado não precisam estar no balancete. Nós só trazemos as contas que possuem os seus respectivos saldos, tá? Então, o balancete é uma relação de todas as contas que foram abertas em determinado período com os seus respectivos saldos. Além disso, vimos já aqui que ele possui a finalidade de verificar e demonstrar a correta aplicação do método das partidas dobradas.
certo? Por quê? Porque o balancete vai trazer todas as contas e vai trazer os saldos, e aqui no final ele precisa bater, ele tem que estar igual. Saldos, devedores e credores têm que estar iguais no balancete para que esteja tudo correto. Se por acaso o total de saldos devedores não estiver igual ao total de saldos credores, significa o quê? Significa que tivemos alguma contabilização incorreta no decorrer da escrituração, tá? Então, vamos lá. Continuando, ele é feito a partir do livro Razão. Isso aqui é bem importante, pessoal, tá? Isso aqui eu ainda não tinha comentado e grifa aqui, ó. Porque às vezes as provas dizem que o balancete é feito a partir do livro diário e não é. O balancete, ele é elaborado a partir do livro Razão. Lembra que o livro diário, ele traz aí um compilado de informações todas misturadas, as contabilizações que ocorreram em um dia, né, em ordem cronológica, e que o livro Razão, ele organiza, de certa forma, essas contabilizações por conta contábil. Então, buscamos os saldos e as contas para poder alimentar o balancete lá do livro Razão, tá? Então, trazemos as contas com os seus respectivos saldos para fazer a elaboração do balancete, tá? Considerado um demonstrativo contábil, não é exigido por lei, expliquei isso para você, né? Não temos uma previsão legal exigindo a elaboração do balancete e ele não é uma demonstração, é considerado um demonstrativo, um relatório auxiliar, tá? E por fim, recomenda-se aqui que o balancete seja levantado no mínimo mensalmente. Como não tem uma previsão legal para elaboração, também não tem para a quantidade de tempo que tem que ser elaborado, de quanto em quanto tempo nós temos que elaborar o balancete. Não tem isso em lei, tá? Então a empresa elabora quantas vezes ela quiser. Se ela quiser fazer semanalmente, pode fazer. Se ela tiver lá um fluxo de contabilizações imensa e decidir que semanalmente ela vai fazer para confirmar que o método das partidas dobradas está ok, que as contabilizações estão aí batendo, né? Que o teu balanço consequentemente vai bater, vai fechar, ela pode fazer, tá? Mas a recomendação é que seja feita no mínimo mensalmente, ok? Bom, então aqui está o exemplo, né? Para você entender como pode ser um balancete de verificação. Trazemos aqui, ó, as contas, tá? Todas as contas abertas no período e os saldos devedores ou credores. Ao final do balancete de verificação, o total de devedores tem que estar igual ao total de credores, tá? Esse é só um exemplo e é importante que você saiba, porque tem a Banca Sebrasp, por exemplo, adora cobrar isso, tá? Então, é importante que você saiba que nós temos alguns modelos de balancete de verificação. A estrutura do balancete, ela pode variar de um demonstrativo de 2 colunas a 8, tá? Então, essa não é uma estrutura que todas as empresas adotam. Elas podem mudar, podem partir de 2 a 8 colunas. E aí você pode estar falando, mas peraí, como 2, né? Se nesse exemplo que você está me mostrando tem 3. Veja, pessoal, quando nós falamos de balancete de verificação, essa coluna de contas aqui, que traz o nome das contas, ela não faz parte, tá? Da contagem. As colunas que fazem parte da contagem são essas que possuem os saldos. A coluna de nome de contas não faz parte da contagem, tá? E agora eu vou mostrar para você como funciona, como são, então, esses modelos de balancete que vão aí de 2 a 8 colunas. Começando que é importante que você saiba, que você pode pensar, bom, vão de 2 a 8, então eu tenho de 2, de 3, de 4. Não, pessoal, tá? Não é assim. Nós temos balancetes de 2 colunas, de 4 colunas, de 6 e de 8, beleza? Vamos começar aqui falando do balancete de 2 colunas, então. Esse balancete de 2 colunas também é chamado de balancete sintético. E esse balancete aqui você já viu no material agora há pouco, tá? Então, ele tem uma coluna com a conta, que não faz parte, né, da estrutura da contagem, todos eles vão trazer a conta, né? Não faz parte da contagem, mas eles trazem. E, além disso, ele vai ter aqui os saldos devedor e credor, tá?
Esse aqui é o balancete de 2 colunas. A contagem, ela parte daqui, ó. 1 coluna, 2 colunas, ok? E aí, no balancete de 2 colunas, vou colocar aqui um exemplo para você entender, tá? Que, por exemplo, aqui, conta bancos. Conta bancos possui saldo devedor, é uma conta que está registrada no ativo, natureza devedora, portanto, saldo devedor. Vamos supor que nesse período a conta bancos tinha um saldo devedor de R$300, para você entender o exemplo do balancete de 2 colunas, tá? Próximo balancete é o balancete de 4 colunas, que também é chamado de balancete analítico. Esse balancete aqui, ele tem as seguintes colunas. Então, nós temos aqui, ó, sempre temos aqui a conta, embora ela não faça parte da contagem, né? Aí temos aqui saldo anterior, o movimento a débito. Ou crédito. E o saldo final. Tá? Então, veja aqui, temos 1, 2, 3, 4 colunas, tá? Trazemos o saldo anterior, a movimentação do período e o saldo final. Por exemplo, vamos supor aqui que esse saldo anterior é o saldo, vou jogar um mês qualquer aqui, ó, de 31 de maio, e esse saldo final é o saldo de 30 de junho. Então, vamos alimentar aqui, ó. Bancos, que é o mesmo exemplo que a gente fez no de 2 colunas, tá? Saldo anterior de 100, tivemos um movimento a débito no período de 200 e chegamos em um saldo final de R$300 devedor, né? Saldo devedor, tá? Esse é o exemplo do balancete de 4 colunas. Temos também o balancete de 6 colunas, que é chamado de balancete complexo. Balancete complexo. A estrutura desse balancete aqui de 6 colunas é a seguinte, sempre trazemos aqui a conta, aí temos aqui o saldo anterior a débito, crédito, movimento a débito e crédito, e saldo final, débito e crédito. Então, aqui, saldo anterior, o movimento e o saldo final, tá? Veja aqui que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, trazemos o saldo anterior. A diferença é que aqui nós trazemos o saldo anterior a débito e crédito. Nesse modelo aqui, ó, ele traz sempre o D ou o C, porque já que ele não traz uma coluna de devedor ou credor, né? Aqui não, aqui ele separa. Saldo anterior a débito ou crédito, então devedor ou credor, o movimento devedor ou credor e o saldo final devedor ou credor. Então, vamos continuar aqui com bancos e continuar com bancos com um saldo final de 300. Vamos lá. Aqui, então, temos a conta bancos, vimos que o saldo anterior era R$100, devedor a débito, tivemos um movimento no período.
O movimento do período foi de R$200 devedor, débito, e fechamos com um saldo final de R$300 débito devedor. Poderia até fazer diferente se você quisesse aqui, só para você entender bem a movimentação. Poderia, por exemplo, dizer que nós tivemos R$500 de débito no movimento, mas também tivemos R$300 de crédito. Aqui para você quebrar um pouquinho mais a cabeça. Pode deixar aquele exemplo anterior, mas vem entender aqui comigo também. Você tem R$100 a débito, mais R$500 a débito, dá R$600 débito, menos R$300 crédito, fecha com um saldo de R$300, tá? Débito porque o nosso saldo devedor é maior. Entendeu? Então, tínhamos 100, adicionamos mais 500 a débito, fecha 600 débito, diminuímos 300 de crédito, fechou com 300 de débito, tá? Por que que fechou com 300 de débito? Porque o nosso saldo devedor é maior, tá? Só para você quebrar um pouquinho mais aí a tua cabeça. Então, aqui traz a movimentação do mês, a movimentação que aconteceu durante esse período aqui. E o próximo balancete, que é o balancete de 8 colunas, esse aqui, ele tem a seguinte composição. Então, ele traz sempre, né? Deixa eu fazer aqui. A nossa reta nem tão reta, mas tudo bem. A conta. Aí traz o saldo anterior em débito e crédito, ou devedor e credor. Traz aqui o movimento em débito e crédito. O saldo do período em débito e crédito. E o saldo final em débito e crédito. Tá? Então, vamos lá, aqui é o saldo anterior. Aqui é o movimento. Aqui é o saldo do período, eu já vou te explicar. E aqui o saldo final. Então, veja, quantas colunas nós temos nesse balancete? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse é o balancete de 8 colunas. O nosso exemplo lá de bancos, vamos lá. Conta bancos. Tínhamos um saldo anterior de R$100 devedor, movimento no período, R$500 de débito, vamos jogar aqui aquele movimento que a gente fez agora, tá? R$500 de débito, R$300 de crédito. Qual é o saldo do período? Veja, ele não estou falando do saldo final, porque o saldo final, ele é composto pelo saldo anterior, mais o saldo do movimento, que é o saldo do período. Qual é o saldo do período? O saldo que aconteceu aqui, só nesse mês, no exercício do mês aqui, não o final. Porque o saldo final, pessoal, ele é cumulativo. Ele acumula o saldo anterior. Mas e o do período, qual foi? 200, certo? R$200. O saldo do período é isso aqui, tá? 500 devedor menos 300 credor me dá um saldo de 200 devedor. E qual é o saldo final? O saldo final é R$300 devedor. Deixa eu numerar para você entender aqui, Essa numeração que eu vou fazer é até em roxo, porque não tem nada a ver com a numeração das colunas, tá? Então, saldo anterior aí tem 1, débito 2, crédito 3. O saldo do período, ele é composto pelo item 2 menos o item 3. O saldo final, esse aqui é o 4, tá? 4, que é o saldo do período, é composto pelo 2 menos o 3. O saldo final, ele é composto pelo 1 mais o 4, tá? Mais ou menos, aqui é mais o 4, tá? Entendeu? Mais o 4, então somamos a coluna de devedor aqui do 4. Tranquilo, pessoal? Foi aí? Conseguiram entender? O que você precisa saber, então, sobre o balancete? Bom, pessoal, isso aqui cai em questão teórica, mas existem questões teóricas cobrando a composição
dos balancetes, por exemplo, de 4 colunas ou de 6 colunas, tá? Tem questão assim, são raras, não são muito comuns, mas existem questões assim, tá? Importante que você saiba que não existe uma ordem para a apresentação das contas. Por exemplo, aqui, ó, não existe uma ordem para a apresentação das contas, tá? No balanço patrimonial, por exemplo, lá no balanço existe uma ordem para organização para apresentação das contas. No balancete, não. O importante é que todas as contas, sejam contas patrimoniais ou contas de resultado, estejam aqui no balancete, tá? Tanto contas de ativo, retificadoras de ativo, passivo, retificadoras do passivo, PL retificadoras, receita e despesa, vai estar tudo aqui dentro do balancete de verificação, ok? E não precisa necessariamente seguir uma ordem. O importante é que elas estejam ali e que os saldos estejam apresentados também. Ok, pessoal? Bom, aproveitar que eu acabei de te falar, né, que as contas retificadoras estão aqui, né, porque o balancete ele vai trazer tanto as contas patrimoniais, e lembre que as retificadoras são contas patrimoniais, quanto as contas de resultado, tá? As receitas e despesas. Todas elas estarão no balancete. Aproveitar e vou te perguntar. Em qual coluna aqui, ó, de devedor ou credor, você acha que eu vou trazer o saldo, apresentar o saldo de uma retificadora do ativo? Uma retificadora do ativo vai ser apresentada onde? Aqui na coluna de credora ou na coluna de devedora, o saldo? Credora, tá, pessoal? Quando ele trouxer aqui uma retificadora do ativo, o saldo será apresentado na coluna credora. Lembre que elas têm naturezas, essas contas têm natureza credora, tá? E se ele trouxer uma retificadora do passivo ou patrimônio líquido, em qual coluna o saldo estará apresentado? Na coluna devedora ou credora? Na coluna devedora, beleza? Então lembrem disso. As contas retificadoras do ativo têm natureza credora e, por isso, seu saldo será apresentado nessa coluna, e as retificadoras do passivo têm natureza devedora e, por isso, o saldo apresentado nessa coluna. Essas contas têm natureza inversa do grupo, né? Por isso, o saldo vai estar apresentado nessas colunas. Lembre sempre que retificadoras têm natureza inversa do grupo a que pertencem. Tranquilo, pessoal? Até aqui, tá tudo bem? Balancete não é um assunto complexo, você vai ver aqui, a gente vai fazer mais uma aulinha para encerrar o assunto. Ele é tranquilo, são alguns pontos que são cobrados em prova que você tem que lembrar. E aí a gente vai encerrar essa nossa primeira aula por aqui. Na próxima aula a gente conclui a parte teórica, faz um pequeno vamos treinar aí e terminamos então a teoria de balancete de verificação. Até já!